Mis hermanos, el sermón del día, el sermón de hoy está basado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Assim que les pido que pongan atención o que, si es posible, que ubiquen el pasaje en sus Biblias. Eu vou dar leitura. Evangelho de Juan, capítulo 3, a partir do versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Assim é todo aquele que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondeu Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos, mis hermanos y hermanas. Padre, bondadoso Padre, aquí nos reunimos y estamos nuevamente ante tu palabra, que es palabra de vida y de salvación cuando es aceptada, cuando es aceptada, cuando es obedecida, y palabra de muerte y de condenación cuando es rechazada. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón, que nuestro corazón sea tierra fértil, buena tierra, para no solo recibir, sino que también dar frutos, producto de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en Jesús. Acompáñanos en esta hora. Necesitamos de la dirección de tu Espíritu. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que antecede el relato del encuentro de Jesús con Nicodemo, o sea, el último versículo del capítulo 2, dice que Jesús, que nuestro Señor, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. De hecho, el apóstol Juan, que escribió este evangelio, a lo largo de los capítulos explicita a los lectores la omnisciencia de Jesús. Esto es, su conocimiento absoluto de la real condición del ser humano. En el capítulo 1, versículo 48, a Natanael
Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y la reacción de Natanael es tremenda ante la afirmación de Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael se quedó impactado con la revelación de Jesús. Solamente el Hijo de Dios, solamente el Rey de Israel podía saber lo que Natanael había hecho debajo de la higuera. En el capítulo 4, en los versículos 17 y 18, en el diálogo que Jesús mantuvo con la mujer samaritana, nuestro Señor dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La reacción de la mujer también es tremenda. Según la nueva versión internacional, la mujer samaritana dijo: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. En el encuentro con Nicodemo, que aparece acá en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, Jesús enseña a Nicodemo y a nosotros que ele não acepta uma fé superficial, uma fé temporal, uma fé sem raízes profundas, tal como muitos israelitas haviam manifestado, porque no capítulo 2, versículos 23 e 24, lemos: estando em Jerusalém em la fiesta de la Pascua, muitos creyeron em su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo não se fiava de ellos, porque conhecia a todos. Jesus sabia que não se tratava de la fé verdadeira, de la fé genuína. Era, a lo mejor, uma crença efímera, passageira, uma fé temporal, por assim dizer. Este era o caso de Nicodemo, aunque reconheciera que Jesus procedia del Padre, que Jesus possuía poder suficiente para operar milagros. A fé de Nicodemo era débil, pois se basava solamente em las señales sobrenaturais que ele havia visto Jesus realizar. Versículo 2. Este vino a Jesus de noite e lhe dijo: Rabí, sabemos que has venido de Deus como maestro. Fíjense, Nicodemo reconhecia a procedência divina de Jesus, porque nadie pode fazer estas señales que tu haces. Nicodemo havia sido testigo, havia visto os milagros de Jesus. Porque nadie pode fazer estas señales que tu haces si no está Deus com ele. Pero para contrastar a situação de Nicodemo, que tinha, certo, uma fé débil, basada não no conhecimento personal de Jesus, sino que em sua percepção sensorial, em lo que ele havia visto, para contrastar a situação de Nicodemo e a situação de muitas pessoas que mantêm uma apreciação meramente intelectual sobre Jesus, o próprio Cristo nos habla sobre a necessidade de novo nascimento. Os é necessário nascer de novo, afirma Jesus na segunda metade do versículo 7. Os é necessário nascer de novo. Hoje vamos a estudar sobre o novo nascimento. Para facilitar nosso aprendizagem, vou a plantear 4 perguntas que nos guiarão em la compreensão deste passagem bíblico, certo? A primeira metade do capítulo 3 do Evangelho de Juan. Primeira pergunta: o que significa novo nascimento? Antes de dizer o que significa novo nascimento, aclaremos o que não é novo nascimento. Aclaremos
lo que não é novo nascimento. Novo nascimento não significa ser religioso, como Nicodemo, que levava anos de prática religiosa. Era um fariseu. Isso significa dizer que formava parte do grupo mais influente, mais poderoso, não só desde um ponto de vista religioso, sino que político em Israel, porque naquela época religião e política se mesclavam. De hecho, muitos de los fariseus conformavam el Sanedrín, a mais alta corte judicial em Israel. Então, novo nascimento não significa ser religioso, porque se assim lo fuera, Nicodemo já haveria tenido esta experiência. Novo nascimento também não significa saber algo sobre Jesus ou mesmo reverenciá-lo. Fíjense que Nicodemo se refere a Jesus como rabi, como maestro. Fíjense que Nicodemo tinha informação com respeito a Jesus, que Nicodemo acompanhava, ou ao menos havia sido testigo e visto a atuação de Jesus. Mis hermanos e hermanas, uma coisa é possuir informação sobre Cristo. Outra coisa é relacionar-se com Ele. O pastor James Packer demonstra a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus em seu maravilhoso livro, El Conocimiento de Deus. Há muita gente que conhece algo da Bíblia, que incluso às vezes maneja conceitos teológicos, que sabe ubicar um passagem bíblico, incluso em estes livros que se escondem muito bem no Antigo Testamento, pero que não conhecem a Deus, que não têm uma relação personal com Jesus. Uno pode ser maestro em Israel, como foi o caso de Nicodemo, e não ser salvo. Uno pode haver sido bautizado na igreja desde sua niñez, com um mês de vida, com alguns dias de vida. Uno pode haver sido educado em uma cuna evangélica durante toda a sua vida e, aún assim, não ser salvo, não ser convertido. Assim que novo nascimento não significa saber algo de doutrina, de Bíblia, manejar conceitos teológicos. Temos na história da igreja evidências de alguns homens que chegaram a ser professores, que chegaram a ser catedráticos em seminários importantes, seminários teológicos, e não eram creyentes. É difícil crê-lo, pero há pastores em alguns lugares da Europa que são ateus, que cumprem uma função social como pastores, pero que não creem na divindade de Cristo, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Novo nascimento também não significa exercer um puesto de liderazgo religioso. O versículo 1 nos informa que havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, um principal entre os judíos. É decir, temos acá um homem que tinha um rol social, era um homem importante, ocupava um puesto de liderazgo. A pessoa pode ser pastor, fraile, presbítero, diaconisa, papa, e aún assim carecer de novo nascimento. Novo nascimento não significa ser irreprochável socialmente. Nicodemo era rico, formava parte del Sanedrín, a corte judicial de los judíos. Era fariseu, formava parte del grupo mais influente na política e na religião de Israel. E a diferença da maioria dos fariseus, era um homem piadoso. Pero isso não significa dizer que era salvo, que havia nascido de novo. Pastor Marcone está dando muitas voltas. O que significa novo nascimento? Novo
Nuevo nacimiento significa experimentar una transformación espiritual. Versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis hermanos, lo que Jesús dice acá va más allá de las formalidades religiosas. El agua está asociada al lavamiento externo, al bautismo. En el capítulo 1 de este evangelio es interesante porque el autor del evangelio, Juan, habla de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que fue incluso contemporáneo de Jesús. Entonces leemos en el evangelio de Juan capítulo 1 a partir del versículo 32. También dio Juan testimonio, Juan el Bautista, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan el Bautista menciona que vio el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma y permaneció sobre Jesús. Y yo no le conocía, versículo 33, pero el que me envió a bautizar con agua, aquele que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Não é suficiente ser bautizado com água, porque muitos na época de Juan el Bautista foram bautizados com água. Nem todos estavam verdadeiramente arrependidos. É necessário ser regenerado por el Espírito Santo. Por isso, quando Jesus afirma, certo, que de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, Jesús acá está diciendo que no solamente lo externo es importante, sino que también lo interno, lo interior, la transformación en nuestra persona más íntima, la transformación espiritual. El agua limpia el cuerpo, pero solamente el Espíritu Santo limpia el alma. En el Antiguo Testamento, agua y espíritu son términos asociados a la transformación interior. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 al versículo 27, leemos: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Podemos assim, mis hermanos, afirmar que el nuevo nacimiento es una resurrección espiritual. Pablo a los Corintios afirma: de modo que se alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A los Efesios, el mismo Pablo afirma: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La verdad, hermanos, es que toda la humanidad, todos que han vivido y están muertos, los que viven hoy, y también los que todavía no han nacido de la carne físicamente, los que todavía no están entre nosotros. Por ejemplo, viene en camino ahí Juan Andrés y otros más. Toda la humanidad puede ser dividida en dos grupos de personas: los que creen en Jesús y los que se rehúsan a creerle. Capítulo 3 de Juan, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toda la humanidad puede ser clasificada en estos dos grupos: los que creen en Jesús y poseen vida eterna, y los que no creen en Jesús, los que rehúsan a Jesús, y sobre estos permanece la ira de Dios.
Solamente quando uma pessoa é tocada por Deus é que ela se torna capaz de amar e obedecer a Jesus. Novo nascimento significa ver o reino de Deus. Versículo 3. Respondeu Jesus e lhe disse: de certo te digo, que el que não nasciere de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa recebe o Espírito Santo e passa a ter sensibilidade para as coisas do Senhor. Esta é uma obra livre, exclusiva e misteriosa do Espírito Santo. Não la manejamos nós. Isso não tem que ver com os seres humanos. Não são eles os responsáveis por levar a cabo o novo nascimento. Lo máximo que uno pode fazer é pedir: Senhor, opera em mim um milagre. E depois, se o Senhor assim lo hace, se o Senhor cambia, transforma sua vida, se o Senhor lhe bautiza com o Espírito Santo, a própria pessoa que hizo esta petição se dará conta que foi o Espírito Santo que la impulsou para fazer esta petição. Versículo 8, certo? El viento sopla de donde quiere. O versículo 8 comprueba que o novo nascimento é uma obra livre, exclusiva e misteriosa do Espírito Santo. O viento sopra de donde quiere e ouve su sonido, mas nem sabes de onde viene nem a donde va. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você está seguro de haver experimentado o novo nascimento? Você que me escuta? Você, hijo, você niño, você adolescente, você jovem, você que já lleva 20, 30, 40 anos na igreja, você está seguro de haver experimentado o novo nascimento? Em que momento de sua vida você se deu conta que estava perdido e se volviu a Jesus arrependido como tu único e suficiente Salvador? Fíjate que a pergunta não é a partir de quando você passou a orar, a frequentar a igreja, a identificar-se como evangélico. Não. Me refiro a la consciência, acompanhada de quebranto espiritual, de que você necessitava ir personalmente a Jesus e confiar em Ele para tu salvação. Se todavia não has tenido, não has experimentado o novo nascimento, a boa notícia é que hoje você pode reconhecer a Jesus como tu Salvador. Hoje você pode pedir: Senhor, visita-me, Senhor, envia-me tu Espírito Santo. Senhor, realiza uma obra em meu coração. Saca este coração de pedra, reemplaça-lo por um coração de carne. Pida-lhe para nascer de novo. Ruega-lhe fé e lo reconozca como tu maior tesouro. E se você está seguro de já haver nascido novamente, agradeça a Deus porque é por graça, não é por obras, não é por mérito nuestro, não é por beleza, não é por virtudes que uno pueda ter, é por graça, é por misericórdia de Deus. Segunda pergunta, a primeira já la comentamos. O que significa novo nascimento? Segunda pergunta, quienes necessitam de novo nascimento? Não te maravilhes de que te dije, os é necessário nascer de novo, afirma Jesus no versículo 7. A nova versão internacional presenta este versículo assim: não te surpreendas de que te haya dicho, tienen que nascer de novo. Quienes necessitam de novo nascimento? Todos os seres humanos, porque todos han nacido de la carne, pero não del espírito. Por isso Jesus afirma no versículo 6, lo que é nascido de la carne, carne é, e lo que é nascido del espírito, espírito é. Todos os seres humanos han nascido de la carne, pero sabemos, não todos han nascido del espírito. Não todos han sido bautizados por el Espírito Santo. É por esta razão, meus irmãos e irmãs, que Deus amou al mundo de tal maneira que ha dado a su Hijo unigênito, para que todo aquele que en él crê não se pierda, mas tenha vida eterna.
Versículo 16, quizá el versículo más conocido de la Biblia. Y es antecedido por este diálogo muy interesante, muy desafiador entre Jesús y Nicodemo. A raíz de la necesidad universal de nuevo nacimiento, es que Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Quando uno necessita descobrir a enfermidade que castiga seu corpo, quando uno está aí mal, tem dolores ou siente algo mal em seu organismo, uno busca um médico, certo? Um médico que lhe entregue um diagnóstico que pueda explicar, mira, tua enfermidade é certa e tu necessitas este remédio, tu necessitas este tipo de tratamento. O diagnóstico da humanidade já está dado na carta a los romanos. Não há hurto nem a uno. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a una se hicieron inúteis. Não há quem haga lo bueno. Não há nem sequer uno, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Este é o diagnóstico da humanidade. Pero pastor, não, pastor, eu conozco a algumas pessoas que são buenas, pastor, que hacen el bien, que realizam obras de caridade, que têm uma vida irreprochable, que são pessoas exemplares. Pobrecito, te falta muito por viver. Foi o que escutei na ocasião e agora te digo com todo carinho. Déjame dizer-lhe o seguinte: você não conhece estas pessoas. Você mal conhece a ti mesmo. Sim, é certo que se tomamos o homem como medida do homem, podemos pensar que há pessoas buenas. O problema é que a regra de medir não é o ser humano, sino Deus. E ante Deus, as melhores obras humanas são trapo de imundícia, afirma o profeta Isaías. Você sabe que é trapo de imundícia mencionado por el profeta Isaías? Trapo de imundícia é a tela que retiene o líquido expulsado por el cuerpo de la mujer quando está em seu período fértil. É o que absorve a menstruação. Entienda, ante el Dios santo e perfeito, nuestras mejores obras são trapo de imundícia. Não há hurto, não há quem busque a Deus, não há quem haga lo bueno. A medida, a referência não é o ser humano. A referência é Jesucristo. A referência é o Deus encarnado. E ante o Senhor, todos nós outros somos malos. Uns piores que outros, mas todos malos. Todos necessitam de salvação, necessitam de graça. Outra coisa, se você sigue com esta ideia de que há pessoas buenas, você desconoce a motivação que as pessoas, estas que você pensa que são buenas, têm para realizar ações socialmente loáveis. A vezes, uno pode ser para ter um bom conceito ante as demais pessoas. Ou, aunque não seja este o caso, a pessoa não faz estas boas obras para glorificar a Deus. E, portanto, não são boas obras. Não por casualidade, a confissão de fé de Westminster assim define as boas obras. As boas obras são solamente as que Deus ha ordenado em sua santa palavra, hechas em obediência a los mandamentos de Deus, e são os frutos e evidências de uma fé viva e verdadeira. Por lo tanto, para o Senhor, se uno não tem a Jesus como Senhor e Salvador, é impossível que realize boas obras, porque não existe comunhão entre esta pessoa ou estas pessoas e o Senhor. Assim que todos necessitam de novo nascimento, incluso tu hijo, mi hijo Timoteo, mi hija Helena, tu cônjuge, tus parientes, tus vecinos,
todos os seres humanos necessitam de novo nascimento. Assim lo entendeu a mulher samaritana. É interessante, neste diálogo que Jesus mantuvo com esta mulher, somos informados no capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, después de escuchar las palabras de Jesús, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y ahí comentó lo que Jesús había dicho sobre ella. Versículo 40 del mismo capítulo. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. E desciam a la mujer, já não cremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído e sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer samaritana entendeu que não solamente ela necessitava nascer de novo, nascer del Espírito, sino que também seus parientes, sus compatriotas, la gente de la ciudad, y por eso habló de Cristo. Y Cristo finalmente realizó una gran obra de salvación en medio de los samaritanos. Todos necesitan de nuevo nacimiento. Pero, tercera pregunta. Ya hemos explicado qué es nuevo nacimiento. Ya hemos comentado sobre quienes necesitan de nuevo nacimiento. Y ahora la tercera pregunta es, ¿cómo se da el nuevo nacimiento? Pastor, ya sé cuál es el remedio, pero el tema es cómo obtenerlo, cómo usarlo, cómo gozar de los beneficios del remedio. ¿Cómo se da el nuevo nacimiento? A través del reconocimiento de pecados. Juan capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpiente no deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado. Então, eu vou explicar isso a continuação, através do reconhecimento de pecados e da confiança em Cristo como El Salvador, versículo 15, para que todo aquele que em ele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Nicodemo era um maestro em Israel, era um fariseu, conhecia muito o Antigo Testamento, conhecia muito bem a história do povo de Israel. Jesus recuerda a Nicodemo um episódio da época de Moisés, um episódio ocorrido no tempo del peregrinaje no deserto, entre Egipto e Canaã. Em certa ocasião, o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, quejándose del maná, lo que provocou a ira de Deus. ¿Qué pasó a continuación? El Señor envió serpientes venenosas para morder a los israelitas, para atacar a los compatriotas de Moisés. Miles de personas experimentaron los efectos de las picaduras venenosas. Hubo muerte en Israel, producto de estas serpientes. Bajo gran sufrimiento, el pueblo rogó a Moisés que intercediera a Dios a su favor. Y el Señor, que siempre es misericordioso a pesar de nosotros, ordenó que Moisés levantara una serpiente de bronce y la pusiera en un local accesible a todos. Y así todo aquel que había sido mordido por una serpiente, al mirar hacia la serpiente de bronce, era sanado inmediatamente. Esta situação que havia ocorrido na época de Moisés, no deserto, foi um prenúncio do ascenso de Cristo, levantado em meio de los seres humanos, colgado em la cruz, para que todo aquele que lo reconozca como Salvador seja perdonado e salvo. Pero antes de ser perdonado, se hace necessário reconhecer que é pecador e mirar a Jesus, para que todo aquele que em ele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Por isso, o autor de Hebreus afirma que Jesus é o autor e consumador da fé. Este novo nascimento implica em conversão. É uma transformação. O coração de piedra é reemplazado por um coração de carne.
La mente carnal recibe, ¿cierto?, la semilla de la mente de Cristo para que pueda desarrollarse, para que pueda darse la madurez cristiana, ¿cierto? Eh, la persona recibe lentes espirituales e lo que antes ella não veía, não se percatava, passa a dar-se conta. ¿Por quê? Porque o Espírito Santo habita em ella e realiza um milagro, certo? Este milagro tem efeitos poderosos em la percepção, em los sentidos, em todas as áreas da vida da pessoa. Foi isso o que sucedeu com Nicodemo. Fíjese que Nicodemo foi a Jesus de noite, certo? O versículo afirma, versículo 2, este vino a Jesus de noite. Muito provavelmente Nicodemo lo hizo en la noche, en la oscuridad própria daqueles tempos, porque en esta época, estamos falando de hace 2000 anos antes, hace 2000 anos atrás, certo? La noche não era como la noche de Santiago, por supuesto. Havia verdadeira oscuridad. Então, é muito provável que Nicodemo haya buscado Jesus en la noche para que as pessoas não supieran de seu encontro com Jesus, que era odiado por los fariseus, por el grupo a lo qual Nicodemo pertenecia. Como fariseu, Nicodemo creía que podia satisfazer a Deus mediante o cumprimento da lei mosaica, salvação por obras. Pero ao mesmo tempo se dava conta de que de uma ou outra maneira transgredia a lei. Se sentia em deuda com Deus e não sabia o que fazer. Jesus demonstrou que Nicodemo estava perdido porque não havia nascido do Espírito e que, además, não entendia os temas do reino de Deus. Versículo 10. Respondeu Jesus e lhe dijo: eres tu maestro de Israel e não sabes isto? É decir, además de não haver nascido de novo, de não haver nascido do Espírito, tu não entiendes estes temas. Pero a vida sigue. E Juan, o autor do Evangelho, nos informa que Nicodemo experimentou o novo nascimento. Capítulo 7. Interessante. No capítulo 7, a partir do versículo 45 em adelante, Nicodemo se manifiesta, se posiciona em contra de los fariseus e a favor de Cristo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Estou leyendo Juan 7:45. E a los fariseus. E estes les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se referiam a Jesús. Entonces los fariseus les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseus? Mas esta gente que não sabe a lei, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es decir, acá já temos a um Nicodemo que, à luz do dia, certo, se levanta e diz: não é assim. Não podemos juzgar a um homem sem antes escuchá-lo, sem antes analisar o que ele hizo. Pero a vida sigue. Jesus cumpre seu ministério. Jesus muere. E no capítulo 19 do Evangelho de Juan, lemos o seguinte, a partir do versículo 38. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos
com espécies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Acá temos a um Nicodemo que já não tem medo de assumir sua fé, que saca de seu bolsillo a plata e se encarga de comprar um compuesto, de providenciar, de proveer, desculpa, um compuesto de mirra e de aloes, certo? E com José de Arimatea se encarga, certo, de cuidar, de poner Jesus aí no local de seu sepulcro. A la luz del Evangelho de Juan, hermanos e irmãs, podemos inferir que a conversão de Nicodemo se deu por meio de um processo. Que processo, pastor? Viu, foi testigo de los milagros de Cristo, reflexionou a respeito, decidiu e foi ao encontro de Jesus, dialogou, platicou com Jesus, seguiu fugindo como fariseu, e no momento, desculpe, e no momento da morte de Jesus, lo vemos assumindo publicamente sua fé. Agora, ao ler sobre a conversão de Nicodemo, o que nós outros podemos inferir de ela, a enseñança permanente e válida para todos os tempos é a necessidade de novo nascimento, e não a forma como Nicodemo se convertiu. Há que separar o fundo da forma. Nicodemo era um religioso, já frequentava a igreja de seu tempo e de hecho era um maestro em assuntos doutrinários, era um professor. A conversão de Nicodemo é diferente da conversão de Zaqueu, jefe de los publicanos. É diferente da conversão de ladrão em la cruz. É diferente da conversão de Saulo, que vino a chamar-se Pablo, que se convertiu tras um resplandor de luz del cielo e de um encontro personal em Jesus, no caminho hacia Damasco. Ou seja, há pessoas que são convertidas de forma súbita, como Pablo, e há outras que não sabem precisar o dia de sua conversão. Nem umas nem outras são melhores ou mais poderosas ou mais espirituais. É muito importante ter isso presente. Por quê? Porque há pessoas que afirmam que solamente podemos considerar uma pessoa convertida se a pessoa chorou no dia que escutou o Evangelho, se a pessoa falou em outras línguas, se a pessoa se pôs de rodillas. Irmãos, não estabelecamos como critério o que Deus não estabeleceu em sua palavra. Há que ter presente que Deus obra em cada um de forma particular, de forma personal. Não estabelecamos uma forma de conversão como estándar para todos os creyentes. Não. O capítulo 3 de Juan habla de la conversión de un religioso, Nicodemo, pero el capítulo 4 plantea la conversión de una persona públicamente pecadora, la mujer samaritana. Ambos, Nicodemo el religioso y la mujer samaritana, estavam perdidos e necessitavam igualmente de la gracia de Dios. Ambos experimentaram el nuevo nacimiento mediante la obra del Espíritu Santo, que hizo com que abandonaran sus estilos de vida e ambos puderam reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Finalmente, quarta pergunta: quais são as consequências do novo nascimento? Rapidito. Primeira consequência, a novidade de vida. Capítulo 3, versículo 21. Mas el que pratica a verdade viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan está hablando acá, ¿cierto? De aquele que foi convertido, de aquele que ha nascido de novo, ha experimentado o novo nascimento, ha nascido do Espírito. Ele anda em novidade de vida, com um Salvador poderoso que é Cristo, com uma nova mente, com um novo coração, insertado em uma nova família, a família da fé, a família que é a igreja. A pessoa que ha nascido de novo é adoptada por Deus e passa a gozar-se em Ele, e não mais em el pecado, não mais em los ídolos, não mais em los placeres del mundo. El convertido já não teme a muerte,
mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesucristo, afirma Pablo a los Coríntios. Então, primeira consequência, para ponerlo assim, a novidade de vida. Se inicia uma nova história, um novo capítulo, uma nova vida. Não significa dizer que a pessoa deixou de ser pecadora, mas é uma pecadora regenerada, perdonada. E agora, habitada por el Espírito Santo, e através de los meios de graça, de la oração, de la palavra, de la Santa Cena, recebendo o cuidado e la ajuda de seus irmãos e irmãs, a pessoa terá recursos para mortificar o pecado e fazer com que a nova vida em Cristo pueda manifestar-se cada vez mais potente. Outra consequência, maravilhosa consequência, a vida eterna. Versículo 15, para que todo aquele que en ele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. E esta vida eterna implica en el libramiento de la condenación. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que não crê já ha sido condenado, porque não ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La fé en Cristo é nosso passaporte para uma vida que vai mais allá de esta existência. Hermanos e hermanas, bajo estas condições, podemos alcançar viver 80, 90. Houve uma irmã que faleceu, não sei, já não me acuerdo se era ano passado ou antepassado, porque essa questão da pandemia confunde a todos, que alcançou 108 anos. A pessoa que mais ha vivido, que eu tenho tido a oportunidade de conhecer e de realizar o funeral. Era uma Rita, creio que Cabeças, certo? Uno pode viver a 120 anos. Isso não é nada em comparação com a eternidade. E a eternidade com Cristo, e a eternidade sem pecado, e a eternidade sem llanto, sem coronavírus, sem pandemia, sem los tacos, sem las bullas, sem los acidentes, sem el câncer, sem el estresse, sem a depressão, sem a angústia, sem os dolores de cabeça, sinusites, sem as moléstias que caracterizam nossa vida nesta etapa da história. Pois, todavia, Cristo não ha venido por segunda vez. A nova era, certo? Na história da redenção não se ha iniciado. Temos como consequência do novo nascimento a vida eterna. Todos os seres humanos estão sujeitos a 3 tipos de muerte. Depois de Adão, todos nascem muertos espiritualmente. Primeira muerte espiritual. Em algum momento, vão a morrer fisicamente. E, se não se entregam a Cristo, vão a conhecer, vão a experimentar a muerte eterna, a eterna separação de Deus. Pero as pessoas que nascem de novo, que experimentam o novo nascimento, serão livradas da muerte eterna. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 17 de Juan, nos diz: e esta é a vida eterna, que te conozco a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesucristo, a quem has enviado. Novo nascimento significa experimentar a nova vida em Cristo, viver em e para Cristo. Todos necessitam de novo nascimento. Aqueles que reconhecem que são pecadores e que Jesus é seu Salvador, obtêm vida em Cristo. Os que rechazam a Cristo já estão condenados. Versículo 36, certo? El que rehúsa crer en el Hijo não verá a vida, sino que a ira de Deus está sobre ele. O novo nascimento, a conversão espiritual, nos permite andar em novidade de vida e nos garantiza a vida eterna. Há pastor em Brasil que se chama Hernández Dias Lopes. Hernández.
E o pastor Hernández nos relata em um de seus livros lo que o novo nascimento é capaz de produzir em uno. Nos comenta o pastor Hernández que em anos passados, quando ele servia como pastor em la primeira igreja presbiteriana de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, que está em la região sudeste de Brasil. Era um dia lunes. O pastor Hernández estava em sua oficina pastoral. Chega a la igreja e vai à oficina pastoral um homem. E este homem dijo ao pastor Hernández: ayer eu estuve no culto de la noche en esta igreja. E o pastor Hernández lo felicitou. Demonstrou alegria por el hecho de que el hombre estuvo en la iglesia el día anterior. Y el hombre le comentó que no había venido a la iglesia con la intención de participar del culto. Y el pastor preguntó: ¿qué vino a hacer usted en la iglesia? El hombre miró en los ojos del pastor y le dijo: yo vine a robar un auto. Yo era un traficante. Y el pastor le preguntó: entonces, ¿qué pasó en la noche de ayer? Y el hombre emocionado confesó: mientras estaba mirando, eligiendo el auto que iba a robar en el estacionamiento de la iglesia, fui atraído irresistiblemente por una canción que era entonada en el templo. Yo tenía el revólver en mi cintura, la arma. Pero yo ingresé en el templo y me encontré con una fuerza mayor que la mía. La palabra de Dios entró en mi corazón como una flecha. Y yo volví corriendo a mi casa, llegué a mi casa llorando. Y mi esposa me preguntó: ¿qué pasó contigo? ¿Alguien te hirió? Y este hombre respondió: no, mujer. Aquele homem que você conhecia morreu. Sou uma nova criatura. Deus salvou minha vida. Aqueles que nascem de novo andam em novidade de vida e têm a vida eterna. Oremos. Graças, Senhor, porque em Cristo temos não só a possibilidade, sino que a realidade de la nueva vida. Em Cristo podemos experimentar o novo nascimento. Graças por la obra que já existe na vida de muitos em meio nuestro. E te pedimos, ó Deus, por las pessoas que estão escutando este sermão, a explicação de tu palavra, que não han tenido a experiência do novo nascimento. Ó Deus, ten misericórdia. Ó Deus, opera um milagro. Conceda-lhes o Espírito Santo. Que abandonem seus pecados, que abandonem a autoconfiança, que abandonem, ó Deus, qualquer sentido de justiça própria que possam ter. E solamente depositem sua confiança na pessoa de Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.